tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Aqui quem fala é o Erison e vamos dar continuidade ao resumo do game Shadow of the Tomb Raider. Peço que, por favor, vocês acompanhem comigo esta leitura. Você falou isso de forma clara? Falei, para, está doendo. E ele falou, você vai sentar na cabeça. ok, continuamos. Deitados na cama, rolando e tal. Eu falei, prefiro morrer do que sentar na cabeça. Shadow of the Tomb Raider é um jogo eletrônico de ação-aventura desenvolvido pela Eidos Montreal em conjunto com a Crystal Dynamics e publicado pela Square Enix. É o terceiro título da série de reboot e o 12º da franquia Tomb Raider. Depois de Tomb Raider e seguida por Rise of the Tomb Raider, o jogo foi lançado em 14 de setembro de 2018 para Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Jogabilidade. Shadow of the Tomb Raider é um jogo de ação e aventura jogado de uma perspectiva de terceira pessoa. Os jogadores assumem o papel da protagonista Lara Croft, enquanto ela explora ambientes em todo o continente da América do Sul. O centro do jogo está definido para ser o maior da franquia, que também revela a cidade escondida de Paititi. Os jogadores podem participar em missões secundárias e aprender sobre Paititi, que proporciona uma experiência mais rica. Um novo sistema de troca permite aos jogadores trocar recursos, recuperar peças e armas em Paititi. Existem numerosos ajustes feitos no jogo, que é idêntico ao Rise. Os controles para natação foram completamente revisados, já que Lara agora é capaz de segurar a respiração debaixo d'água por um longo período de tempo devido à introdução de bolsas de ar. Ela também ganha a habilidade de descer um penhasco usando uma corda. Furtividade torna-se uma parte importante do jogo, com Lara sendo capaz de se desvencilhar do combate quando ela escapa da linha de visão dos inimigos. Tal como seus predecessores, o jogo permite aos jogadores caçar animais selvagens, materiais artesanais usando os recursos recolhidos, resolver quebra-cabeças e explorar túmulos opcionais. O jogo também apresenta mais túmulos do que as parcelas anteriores da série Reinicialização. Os jogadores agora terão a opção de personalizar sua experiência de jogo, já que exploração, quebra-cabeças e combate têm suas próprias configurações de dificuldade. Um novo modo de imersão permite que os jogadores ouçam as conversas de fundos locais em seus idiomas nativos. Quando desligadas, as conversas são feitas na voz escolhida dos jogadores sobre o idioma. Sinopse. A história se passa após os eventos de Rise of the Tomb Raider. A protagonista, Lara Croft, é arqueóloga em uma expedição à América Latina, em busca de uma relíquia maia que tenha ligação com seu falecido pai. A Trindade, em inglês Trinity, uma organização paramilitar dedicada a investigar o sobrenatural, busca a relíquia para remodelar o mundo. Durante a expedição,
Lara mergulha mais uma vez em perigo, tentando salvar o mundo contra o apocalipse maia. Desenvolvimento. O desenvolvimento de Shadow of the Tomb Raider começou em 2015. Ao contrário das entradas anteriores da série de reinicialização Tomb Raider, desenvolvida principalmente pela Crystal Dynamics, a Eidos Montreal assumiu as principais funções de desenvolvimento de Shadow of the Tomb Raider. Enquanto a Crystal Dynamics forneceu desenvolvimento adicional, enquanto o estúdio atuou em um papel de desenvolvedor nas entradas anteriores da série Tomb Raider reiniciada, desta vez a Crystal Dynamics foi transferida para um papel de suporte. Similar ao seu trabalho na série Deus Ex e no Thief, o Eidos Montreal primeiro adquiriu um produto em um profundo entendimento dos elementos básicos da série. E então começou a construir o jogo usando as entradas anteriores e suas próprias filosofias de design. A Eidos Montreal estimulou os custos de desenvolvimento do jogo entre $75 e $100 milhões, com um orçamento separado de marketing e promoção de $35 milhões, tornando-se o maior projeto do estúdio na época. O diretor de estúdio David Anfiosi admitiu a escala do projeto no mercado moderno de jogos e a necessidade de obter lucro. Com os custos em mente, a Eidos Montreal procurou incorporar elementos experimentais dentro das opções multiplayer para dar longevidade ao jogo, usando a tendência emergente de jogos como serviço, para que o jogo pudesse fornecer renda pós-lançamento e fomentar uma grande comunidade. Em 15 de março de 2018, a Square Enix confirmou que uma continuação de Rise of the Tomb Raider estava em desenvolvimento e programada para ser lançada em 14 de setembro de 2018 para o Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. No mesmo dia, um teaser trailer foi lançado mostrando Lara Croft em um ambiente montanhoso. O jogo foi revelado em 27 de abril de 2018 com um trailer, screenshots e uma demonstração de 1 hora para os membros da imprensa. Um passe de temporada também foi anunciado, o que dá aos jogadores acesso a 7 caminhos que incluem novas narrativas, missões, tumbas, armas, roupas, aprimoramentos e habilidades. Criação. Shadow of the Tomb Raider foi projetado para evoluir a narrativa e elementos de jogabilidade de Lara Croft. Na reinicialização de 2013, ela foi retratada como uma sobrevivente perseguida. Rise of the Tomb Raider revelou seu início para perseguir seus próprios objetivos. E Shadow of the Tomb Raider foi projetado para mostrar a ela o domínio do ambiente. A história encerra o procedimento de origem reiniciada, com Lara se tornando a saqueadora de tumbas que ela sempre quis ser. O diretor narrativo Jason Dozois definiu isso como sendo a persona final de Tomb Raider de Lara.
dentro da linha do tempo de reinicialização, em vez de um retorno ao personagem de Lara dos jogos anteriores de 2013. A equipe também queria abordar a tensão política e o impacto social de uma mulher branca rica que caçava artefatos em terras estrangeiras. O clímax da história resultará em Lara sendo humilhada. O cenário da América Latina foi escolhido para refletir esse tema. A obsessão de Lara e os traços de personalidade mais sombrios também influenciaram nisso, com várias cenas enfatizando os sacrifícios que ela foi forçada a fazer durante sua busca por Trinity. A destruição que Lara libera ao reivindicar um artefato-chave antes de Trinity foi projetada como uma inversão da abordagem tradicional de Tomb Raider, que usava um estilo similar sem consequências. A atriz britânica Camilla Luddington reprisou seu papel nos 2 jogos anteriores e ajudou o Eidos-Montreal a manter a caracterização de Lara consistente com seus jogos anteriores. Como em Tomb Raider e Rise of the Tomb Raider, Luddington também providenciou a captura de movimentos de Lara, chamando Shadow of the Tomb Raider de uma das performances emocionais mais difíceis de seu tempo interpretando Lara. O principal antagonista foi concebido como inimigo emocional de Lara, com a selva sendo seu inimigo físico. O relacionamento de Lara com Jonah evoluiu ainda mais. Enquanto em Tomb Raider eles estiveram distantes, em Rise ele a protegeu por lealdade a seus amigos perdidos, enquanto em Shadow eles compartilham forte vínculo com Jonah para ajudá-la. Devido à sua experiência anterior com narrativa cinematográfica, o Eidos-Montreal projetou a narrativa de Shadow of the Tomb Raider para ter mais momentos cinemáticos. A equipe precisava considerar o conceito geral da trilha Reboot e tópicos narrativos anteriores deixados sem solução em Rise, incluindo quem matou o pai de Lara. Antes do início da gravação, o elenco leu o roteiro para que as apresentações fossem mais convincentes. A configuração de selva do jogo foi escolhida para completar as habilidades de Lara, carregando habilidades antigas enquanto aprende novas habilidades, para enfrentar novas ameaças. Ele também atuou como um contraste visual para os jogos anteriores. Enquanto a equipe estava restrita no design da história pelo plano geral, eles foram capazes de ajustar o equilíbrio da jogabilidade para trazer um foco maior em quebra-cabeças em comparação com o Rise. O objetivo era fazer com que Lara passasse por uma evolução quando confrontada com a dura realidade da selva, com seu confronto precoce com as onças sendo o catalisador que inicia sua transformação. Os elementos furtivos, incluindo a camuflagem e o uso de táticas de medo, foram inspirados em filmes como Rambo e Predator. A natação foi incorporada ao jogo, embora a equipe tenha dado uma sensação de ação de sobrevivência. O diretor Daniel Chayer Bisson
descreveu redesenhar o design de nível estabelecido como um pesadelo, porque eles tiveram que levar em conta a experimentação do jogador e a potencial quebra de sequência ao implementar novas mecânicas, como subir em balanços e usar a linha de grappling. Durante as pesquisas da base de fãs, a equipe ouviu desejos tanto para quebra-cabeças mais difíceis, quanto para a remoção de auxílios visuais de escalada, como superfícies brancas. Como removê-los completamente teria tomado o jogo intimidador para os novatos, eles criaram as configurações de dificuldade de escala como um compromisso. Shadow of the Tomb Raider foi como um convite para os novatos, já que a sessão de abertura funcionou como a introdução narrativa e um tutorial para as habilidades de Lara. A verticalidade geral dos ambientes e seu impacto na mecânica, como natação e grappling, refletiram o tema do jogo descendente. Lançamento. Em 15 de março de 2018, a Square Enix confirmou que uma sequência de Rise of the Tomb Raider estava em desenvolvimento e programada para ser lançada em 14 de setembro de 2018. Recepção. Shadow of the Tomb Raider recebeu críticas geralmente favoráveis de acordo com o agregador de resenhas Metacritic. Lucy O'Brien da IGN afirmou que, com uma história que consegue trilhar satisfatoriamente a linha entre a diversão de alto conceito e a exploração da personagem, Shadow of the Tomb Raider encerra significativamente a jornada que Lara iniciou em 2013 e a deixa de forma convincente em um lugar assemelhando-se a onde ela estava quando fomos apresentados a ela há mais de 20 anos. Consideramos a Lara uma personagem atemporal clássica. Não é uma peça de época. É sempre definida agora. Por isso, temos de usar a sensibilidade de hoje. O reboot foi sobre trazer uma versão mais fundamentada de Lara. Tornar-se o Tomb Raider é a última expressão desta linha de tempo de sobrevivência. E o que isso significa para nós está se tornando mais responsável com o uso de arqueologia. Não é apenas sobre possuir um objeto, entrar em uma tumba, tudo se desintegra e então sair. É também cultura, história e linguagem, e isso envolve pessoas. Resumo. Existem uns pontos de consideração que eu considerei como ruins, porque existe muito delay nos comandos. Você está correndo para pular no beiral, na hora que você aperta o botão, ela não pula. E isso acontece diversas vezes. Se você apertar antes, ela pula antecipado e cai. Se você apertar no ponto certo, ela não aceita o comando e cai. E isso é muito broxante para o jogo. E tem vezes que você faz o mesmo movimento 2, 3 vezes, sabendo que ali é o local certo. E ela não aceita. Aí na quarta, quinta vez que você vai tentar, ela aceita. Tinha uma hora que eu estava no fundo do rio e eu tive que subir uma vala. E aí ela começou a ficar apertada nessa vala. Apareceu para apertar o botão quadrado. E eu apertava o botão quadrado diversas vezes e ele não aceitava. Acho que fez isso por mais de 5, 6 vezes. E eu fazendo o mesmo comando. Até que a última vez que eu falei, não, vou apertar de novo o mesmo comando e se não der certo eu vou parar.
Aí deu certo. Aí ela conseguiu atravessar a vala, demonstrando que existe um delay muito grande no comando dos botões. Agora, pontos positivos. A história é excepcional, o gráfico é maravilhoso, a jogabilidade é nota 10. Pelo uso das armas também, temos muitas armas, elas são muito boas de ser usadas. As roupas, tem muitas roupas. Só que eles limitam os usos das roupas. Você só pode usar tal roupa em tal lugar. Demonstra 280 roupas, mas só pode usar uma ou duas. Só isso. E isso também é horrível. No próprio menu do jogo, tem uma opção que diz: aceita a limitação de roupa? Eu coloquei não. E mesmo assim teve limitação de roupa. Agora, outra coisa também. Você conversa com o morador sobre... Aparece um morador lá querendo falar uma coisa. Você vai e conversa com ele. Aí, ele some. Aí quando você passar ali de novo, o morador aparece de novo para falar com você. Aí você acha que é uma nova conversa, mas não. Ele fala as mesmas coisas que você já escutou anteriormente. Então isso daí é uma outra falha do jogo. É outra coisa que deveria ser consertada. Agora, fora isso, é um game que eu recomendo para vocês terem na sua coleção. Shadow of the Tomb Raider realmente é um jogo excepcional. Aqui quem fala é o Harrison. Valeu, falou e fui. Até mais, meus queridos e minhas queridas.